pela oportunidade a mim concedida. A paz do Senhor para a igreja. Meus amados irmãos, vamos fazer alguns avisos aqui, mas antes vamos para a leitura da palavra de Deus. Você abra junto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5. Quantos abriram, pode dizer amém. No primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 18, versículo 1 ao 5, diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Senhor, nesta noite estamos aqui como vaso nas tuas mãos. A honra, a glória, o louvor e a adoração é para ti. Senhor, somos um porta-voz da tua palavra, que essa palavra possa encontrar guarida nos corações, que vidas possam ser transformadas, renovadas aqui nesta noite. Não estamos aqui para disputar quem é o melhor, mas estamos aqui, Senhor, para conseguirmos chegar nos céus. Pai, estamos nesta noite aptos, Senhor, a receber dos teus céus, do trono da tua glória, que o Senhor mande o seu maná celestial nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos informar aos irmãos que sábado não haverá culto nas congregações, porque teremos aqui um trabalho da mocidade do campo, que é o louvor na roça. Talvez os irmãos, algum não entendeu como esse louvor. Irmãos, não é uma festa pagã. Não é uma festa em que você vai se pintar, vai vestir roupa remendada, rasgada. Não, é um louvor na roça. Você que se quiser vir de chapéu, venha, de bota, de botina. Se quiser vir normal, venha também. Os irmãos vão estar vendendo lanches aqui. Os irmãos vão estar aqui com muitas brincadeiras. Vai ter montaria aí para as crianças montar. Para os grandinhos também, se der conta de segurar em cima aí dos touros que vai ter por aí. Vai ser bem animado, irmãos. Vai ser uma bênção. E não é só para a mocidade, não. É para a igreja de Santana do Araguaia e para quem quiser vir. Vai ser só apenas R$2 a entrada. E vamos ter aqui muitas coisas. Tem gente aí correndo aí para todo lado. O Lindon Jones mesmo hoje passou o dia tirando umas palhas acolá, cortando. Outros estão providenciando comida, outros estão providenciando brincadeira. Vai ser muito animado. Vai ter peças teatrais também. Então vai ser bem divertido e eu acredito que os irmãos vão se alegrar muito. Então, sábado, todos aqui no pátio da nossa igreja, no Louvor na Roça. Queremos já falar para os irmãos também. Convidamos todos a participarem da noite de louvor, que será sexta-feira, na residência da irmã Detina, e esposa do irmão Pedro Curto, na Gleba Caju. Observação, pastor avisa que a entrada é lá no irmão Valdenor, em frente ao frigorífico. Grata à diretoria da Tarde de Louvor. Meus amados irmãos,
A palavra de Deus nos fala algo maravilhoso nesta noite. Só que eu quero falar algo para os irmãos que eu vi hoje que me chamou muita atenção. Preste atenção aqui, irmãos, por gentileza. Comentei até com o pastor Zé Carlos aqui, pastor Idelgarde. Hoje eu vi uma cena, irmão, que me comoveu muito e eu chorei. A liberdade que nós temos de servir a Jesus aqui no Brasil. Os irmãos sabem que a Coreia do Sul talvez seja o país mais bem evangelizado do mundo, né? Os irmãos sabem disso. A igreja enorme do pastor Paul Young-Soo, David Young-Soo. Já do lado ali tem a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, aonde é mais difícil pregar a palavra de Deus. E agora no final de julho, os irmãos, olha o que eles fazem de 70 a 80 vezes por ano. Eles escolhem o dia, veem a previsão do tempo, como o vento está, e eles vão até ali, numa montanha, numa região ali, na divisa, onde tem o muro, a divisa ali dos dois países, e aqueles irmãos pegam balões, aqueles balões e colocam ali o gás, hidrogênio, e aqueles balões compridos assim, e eles amarram a maior quantidade que aquele balão pode suportar de Bíblia e folhetos. Irmãos, e eles soltaram ali no final de julho 30 balões daqueles. Eles rapidamente se comunicam um com o outro, e aí não, hoje está favorável. E correm, vão para lá, organiza tudo na maior felicidade do mundo. Eles soltam aqueles balões, irmãos, aí quando eles se reúnem, eles entram em jejum. Aí eles vão orar, eles soltam aqueles balões e colocam a boca no pó e vão orar. Para Deus dar um bom tempo, um vento, para levar aqueles balões para atravessar a fronteira e aquelas Bíblias e aqueles folhetos caírem do outro lado naquele país. Irmãos, isso é dolorido, isso é muito profundo, irmãos. Na hora que você quer ouvir a palavra de Deus, você vem para a igreja. Por todos os lados aí, você tem alguém que pode pregar a palavra de Deus para você. E lá falava assim, estima-se que ainda cerca de 70 mil pessoas vivem presas no centro de concentrações ali na Coreia do Norte. E o simples fato da pessoa ter uma Bíblia, ela pode passar o resto da vida presa. Irmãos, e eu senti no meu coração de pedir para a igreja do Senhor, se coloque de pé, irmãos. Eu acredito, se você é crente, se você é um servo de Deus, se você é um cristão, você entendeu o que eu falei aqui neste momento. Nós vamos fazer uma oração agora por aquele povo, irmão. Porque muitos até querem entrar naquele país, mas não conseguem, irmão. Entrar na Coreia do Norte é muito difícil e muito complicado. Muitas agências aí, de missionários que querem mandar. Irmãos, há uma resistência e uma dificuldade muito grande. Agora imagine, irmãos, o corre-corre daqueles irmãos para chegar ali naquela fronteira, orando a Deus e soltando aqueles balões. E eles têm notícia porque ouvem que o imperador ali da Coreia do Norte, eles estão perseguindo. E quando acontece isso, eles perseguem mais ainda. E eles estão muito nervosos e agitados. O demônio está muito furioso. Eles estão ali inquietos, porque de alguma maneira a palavra de Deus está chegando naquele lugar. Vamos fazer esta oração e eu convido aqui o presbítero Elismar para fazer esta oração. Presbítero Elismar, vamos fazer uma oração pelos crentes que estão ali na Coreia presos, irmãos. Graças a Deus. Amém, irmãos? Somos felizes porque Deus nos dá total liberdade. Isso que o pastor fala realmente é uma verdade. Coreia do Sul é constituída pelo povo de Deus. Do Norte
é a nação da destruição, da maldição. Mas nós somos igreja do Senhor nessa terra, e esse gesto tão importante e bonito da parte do pastor Hélio comove o nosso coração, porque se a igreja orar, Deus trabalha em favor daquele povo. Se nós aqui que estamos tão distantes podemos orar, já que nós não podemos estar lá, mas o clamor nosso podemos chegar a Deus agora e Deus fazer que vidas possam sentir o prazer que você está. Estenda suas mãos para o céu e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai que estás no céu. No teu nome santo, ó Deus, aqui estamos como igreja, em busca, ó Deus, de um clamor ao Senhor Deus, por aquele continente aonde está aqueles irmãos, e pessoas que ainda, ó Pai, não teve o privilégio de somente meditar na sua palavra. Meu Deus, rogamos a Ti com esta igreja, no propósito nós possamos, ó Deus, através da nossa oração, em busca, ó Deus, de pedir ao Senhor Deus, que o Senhor possa atravessar essa Macedônia e ajudar aqueles que necessitam da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra é poderosa, não tem nada que possa impedir o clamor da Tua igreja, e nós estamos agora, ó Deus, determinando que aquela Coreia do Norte também é do Senhor Jesus, e que nós possamos, ó Deus, ver o agir do Senhor em favor daquelas vidas. Meu Deus, clamamos por aquele povo, clamamos também por outras nações, mas estamos aqui, ó Deus, a este pedido, pedindo que o Senhor Deus possa manifestar na Baixurecalabasteia, que a mão do Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso, e assim diz a Tua palavra, se nós não clamarmos, as pedras clamarão, mas aqui somos igreja, que as pedras calam, e que nós possamos dizer, que aquele povo será impactado, pelo poder da palavra do Senhor. Meu Deus, pedimos o Senhor por misericórdia, pedimos o Senhor por ação em favor daqueles, Senhor, a Tua palavra nesta noite, a qual foi falada pelo profeta messiânico, a quem enviará, quem há de ir por Ti, ó Deus, e aqui estamos, ó Deus, dizendo, envia nós, envia Santana do Araguaia, envia esta juventude, envia esses homens e mulheres, para que possa, ó Deus, através do Teu Espírito, possa chegar, ó Deus, em vários lugares. Meu Deus, clamamos nesta noite, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, ajude os Teus filhos, trabalhe em favor daquele povo, porque nós sabemos, ó Deus, a Tua palavra é fiel, e quando nós oramos, ó Deus, nós já vimos Satanás bater em retirada, nós já vimos o Senhor libertar a vida, nós vimos já o Senhor quebrar os grilhões. Entra, ó Deus, naquele lugar, entra, ó Deus, naquela nação, porque a Tua palavra não tem barreira, a Tua palavra é poderosa. Repalabasubicalabasteia. Meu Deus, queremos ver o agir do Senhor, e acreditamos, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e nós sabemos que o Senhor está às portas, e nós sabemos que aquele povo ali também tem almas para o Senhor, e nós estamos clamando, ó Deus, envia-nos, ouça a nossa oração e a nossa súplica, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus declara, glória a Deus e amém. Aleluia. Mateus capítulo 18. Eu quero que um obreiro abra em 1 Reis 3 e 7. 1 Reis 3 e 7. O outro já fica aí com 2 Reis 5 e 14. 1 Reis 3 e 7. 2 Reis 5 e 14. Outro com Salmo 131, versículo 2. Salmo 131, versículo 2. E Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. 1 Reis 3 e 7, do 3 ao 7. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Salmo 131, versículo 2. E Jeremias 1, do 4 ao 8. Irmãos, nós não estamos aqui para ver quem vai ser o maior de nós no reino dos céus. Mas nós estamos aqui lutando para entrar no céu.
E certa vez, quando Jesus estava ali com os discípulos, naquela hora aproximaram de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meus amados irmãos, se tornar como uma criança, às vezes parece aos nossos olhos que nós estamos retrocedendo. Mas no mundo espiritual muitas vezes é assim mesmo. Às vezes nós temos que dar um passo para trás. Às vezes temos que diminuir alguma coisa para que possamos crescer em outra, para que possamos avançar, para que possamos prosseguir da maneira que Deus quer. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Um obreiro que abriu, pode vir aqui na frente, fazer essa leitura, por gentileza. Vamos trabalhar aqui, amados. 1 Reis, 3 e 7. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. Prossegue. Na versão da minha Bíblia diz aqui, irmãos, na dele falou menino pequeno, aqui diz: agora pois, ó Senhor, meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Olha, meus amados irmãos, quando fala aqui de criança, não passo de uma criança, Salomão estava falando aqui que ele era pequeno, que ele era humilde. Quem era ele? Ele não sabia nem andar de um lado para o outro, ele não sabia nem se conduzir. Como é que ele iria ser um rei? Temos que ser uma criança é ser pequeno, ser humilde. E quando nós nos tornamos pequenos e deixamos Deus crescer na nossa vida, aí as coisas vão muito mais além. Aquele mesmo que diz: eu não passo de uma criança, ele foi considerado o rei mais sábio que já existiu. Olha só, será que se ele não tivesse tomado uma posição de orgulho, será que ele não tivesse olhado para si: poxa, mas eu sou o rei, eu mando e desmando? Não, mas ele olhou para o Senhor e falou que não passava de uma criança. Ele não sabia nem se conduzir. É melhor sermos pequenos. Temos que ser como uma criança. Como? Sermos pequenos e humildes. Porque mesmo se nós não dermos conta de nos conduzir, tem alguém que é o nosso guia e nos leva por caminhos maravilhosos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Um obreiro. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, 14. Aleluia. E pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificada. Amém. Meus irmãos, quando Naamã mergulhou naquele rio, diz que a sua carne ficou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmãos, temos que ser uma criança para que possamos tornar como uma criança
para que sejamos renovados. Quando a Bíblia diz que Naamã, ele mergulhou e a sua carne ficou como de uma criança, estava falando que ele ficou com uma carne renovada. E nós temos que ser como uma criança também, porque temos que renovar. Precisamos entender que uma criança, ela, aleluia, ela é nova. E quando nós se tornamos como uma criança, aleluia, nós estamos tornando uma nova pessoa, uma nova criatura. E Naamã, ele mergulhou e a sua pele estava como uma criança. O que a palavra de Deus nos diz, irmãos? Ser criança, irmãos, é ser novo. Ser criança é ser renovado. Ser criança, aleluia, é ser puro. Ser criança está no coração de uma criança, está um coração puro. E quando o nosso coração está puro, o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Salmo 131, versículo 2. Salmo 131, versículo 2. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Quando criança desmamada, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Irmãos, a criança desmamada nos braços da mãe. Irmão, uma criança nos braços da mãe expressa o quê? Confiança e amor. Nós temos que ser como uma criança, porque aquele que não ama, aquele que não confia em Deus, irmãos, de maneira nenhuma ele pode entrar nos céus. Para nós entrarmos no céu, tem que existir o amor. A criança nos braços da mãe, ela sente uma afeição muito grande, um carinho, porque ela se sente protegida. E se você confiar mais em Deus, se você acreditar mais no Senhor, você vai ter proteção na tua vida, aleluia, e você vai entender o amor de Deus para a tua vida. Quando estamos próximos de Deus, entendemos o que é amar. Em todas as áreas da nossa vida, quando nós estamos próximos de Deus, nós entendemos o que é amor. Jeremias 1, do 4 ao 8. O obreiro Jeremias, capítulo 1, versículo 1, do 4 ao 8. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, do versículo 4 ao versículo de número 8. Obreiro, rapidão, irmãos. 4 a 8? Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, Jeremias estava falando que não passava de uma criança. Talvez alguém tenha olhado para você e falado que você é como Jeremias estava se sentindo. Uma pessoa que não tinha expressão, que não sabia falar, mas Deus é tão maravilhoso que disse para Jeremias: ó Jeremias, eu conheço desde a madre, desde a tua mãe, quando tu estavas no ventre da tua madre, eu te conheço, Jeremias. E Jeremias não era apenas, irmãos, uma pessoa que não sabia falar. Você não é apenas uma pessoa que não sabe falar. Sabe quem você é? Você é um porta-voz de Deus. E quem é um porta-voz de Deus
tem autoridade de Deus na sua vida. Você não é qualquer um, você é alguém, aleluia, aqui na terra, que é um porta-voz de Deus. Irmãos, talvez você não entende o que é ser uma criança, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite te fala, embora você seja pequeno, embora você seja humilde, embora você seja uma pessoa, aleluia, que tenha que retroceder, embora você tenha que dar um passo para trás, embora você tenha, aleluia, que não saiba se expressar, mas você é um porta-voz de Deus, você é alguém formado pelas mãos do Senhor, e nesta noite, aleluia, Deus fala ao nosso coração, que nós temos, aleluia, o principal objetivo de chegar nos céus. Eu quero que a igreja se coloque de pé neste momento, aleluia. Irmãos, ser criança é estar no braço daquele que ama, aleluia. Só quem está nos braços do Senhor entende o que é o amor de Deus. Talvez muitas coisas na tua vida não tenham acontecido como você sonhava, como você queria. Mas quem sabe você não olha e não se coloca como uma pessoa pequena, para que Deus possa crescer dentro de você, crescer na tua vida. Talvez o que falta na tua vida é você ser realmente uma criança. Talvez o que falta na tua vida realmente é você se renovar. E você não tem entendido isso. Mas quando você se torna como uma criança e deixa o Senhor te renovar, aleluia, você pode ter certeza que a tua confiança em Deus, que o teu amor em Deus, aleluia, vai te fazer maior. Embora você seja uma pessoa que não tem expressão, ninguém te conhece, ninguém te vê, ninguém te dá oportunidade. Quantas oportunidades Deus já te deu? E quantas Ele ainda pode te proporcionar a partir do momento que você entender o que Ele quer na tua vida, a partir do momento de você entender que você tem que cair nos braços dEle, assim como a criança abraça a mãe, assim como a criança abraça um pai, você tem que abraçar a tua fé, a tua convicção de servo, a tua convicção de cristão, de que você não está nesse mundo por acaso. Você está aqui neste mundo não só para se salvar, mas também para lutar pela salvação dos outros. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Não é tarde para você se renovar. Toda manhã nós temos que nos renovar na presença do Senhor. Eu quero convidar os obreiros para orarem ali pelos pães. E se alguém quer receber uma oração, vem aqui na frente, eu quero orar por você aqui nesta noite. Venha à igreja do Senhor, eu quero orar por você. Aleluia, para que Deus trabalhe na tua vida. Aleluia. Para que o teu coração seja o coração de uma criança. Para que a tua alma seja a alma de uma criança. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é maravilhoso, irmão, na vida de uma criança? A criança, ela não tem dificuldade de chorar. Quando Jesus estava falando que nós temos que ser como uma criança, nós temos que derramar lágrima na presença dEle. Quando Jesus estava falando que nós temos que ser como uma criança, Ele estava falando, abra o teu coração, expresse o teu sentimento. Às vezes nós somos difíceis de expressar o nosso sentimento, mas para Deus, que nos conhece desde o tempo que nós estávamos na barriga das nossas mães, eu quero te falar nesta noite, aquele que você pode confiar, aquele que você pode expressar os teus sentimentos, aqueles mais íntimos, aqueles segredos mais guardados. Nesta noite eu te convido a você expressar o teu sentimento, assim como uma criança quando está chorando e quer algo, e pede para a mãe, pede para o pai, o que você quer nesta noite. Eu te convido você vir aqui como uma criança, aleluia, e falar para Jesus: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, Senhor.
Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Deus, eu sou uma criança na tua presença nesta noite. Senhor, nesta noite, Deus, eu quero que o Senhor visite essas vidas aqui, Senhor. Oh, Deus, os últimos dias têm sido difíceis, mas estão aqui, Senhor, na tua casa. Senhor, a tua palavra diz que para nós entrarmos no céu temos que ser como uma criança. Senhor, para nós entrarmos no céu, Senhor, para nós crescermos, nós temos que diminuir primeiro. Para nós entendermos o mistério da grandeza, é necessário a humildade. Para nós entendermos o mistério da grandeza, da sabedoria, Senhor, antes precisamos de um guia. Temos e precisamos, Senhor, aleluia, do Senhor a cada manhã. Deus, assim como o Senhor falou para Naamã, assim como Naamã ficou como uma pele de criança e se renovou, a nossa alma precisa de se renovar nesta noite. Nós precisamos renovar o nosso interior, o nosso entendimento em muitas coisas, Senhor, que estamos com a mente fechada e nem sequer abrimos o nosso entendimento para aquilo que está à frente dos nossos olhos. Senhor, nós não queremos ser manipulados pelo mundo, mas nós queremos ser guiados por Ti. Nós não queremos sofrer as consequências, mas nós queremos, Senhor, mesmo dando um passo atrás, diminuir, Senhor, e falarmos, Senhor, não passo de uma criança. Senhor, precisamos ser o Teu porta-voz, Senhor. Senhor, nesta noite que não seja diferente. Deus, mas que vidas possam ser saciadas, Senhor, em retorno ao seu lar, Senhor, aleluia, entendendo, Jesus, que quem é grande é quem se torna pequeno primeiro, aleluia, que não tem ninguém, Senhor, soberbo, que ninguém, Senhor, que é exaltado, Senhor, pode alcançar alguma coisa, ou pode ser alguma coisa, porque aquele que está lá em cima, depois está lá embaixo, Senhor, e é necessário descermos para podermos subir, Senhor, trabalha no nosso interior, porque queremos chegar no céu. Senhor, nesta noite, te apresentamos pães, Senhor. Senhor, que nos cultos domésticos, Senhor, venha restaurar o ser de cada um, que cada pessoa seja renovada, Deus, que cada família seja restaurada no amor, na paz, Senhor, nas portas abertas, Senhor, na vida espiritual. Deus, estamos na semana de oração, numa semana, Senhor, de preparação para a Santa Ceia do Senhor. Deus, que possamos chegar aqui no dia da festa da alma, Senhor, oh Deus, te exaltando e te glorificando, tributando a Ti toda a honra, toda a glória. Deus, que nós possamos chegar aqui, Senhor, no domingo, cheios do Espírito Santo, cheios do poder, aleluia, menores ainda do que somos, Senhor, que possamos chegar aqui pequenininhos, Senhor, aleluia, e com o coração e a alma vazia, para enchermos de Ti, Senhor, recebermos de Ti. Espírito Santo, já começa nesta noite, já enche os corações nessa noite, Senhor, já enche as famílias nessa noite, Senhor, muda esta situação. Deus, entra com a providência, entra com o milagre, entra com o socorro. Deus, renova esta vida. Deus, mostra para cada um, Senhor, o que é ser uma criança, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Faça-se com a sua mão, amado. Aleluia, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do doce e meigo Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, a igreja. E a igreja diz bem alto, amém, a paz do Senhor, aleluia. Volte para a sua casa como uma criança nos pés do Senhor. Quinta-feira, culto do Pentecoste. Amanhã, quarta-feira à noite, quem quiser orar, eu convoco a todos para nós tirarmos um período de oração. Nós estamos orando, irmão, saindo daqui.
Estamos orando e Deus tem abençoado. Você quiser orar, vamos orar 10 horas da noite, saindo aqui da igreja, 10 horas da noite até meia-noite. Nós vamos estar aqui uma caravana de irmãos